Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele e hoje eu tenho a honra de trazer aqui para vocês Ivani Grance. É Grance ou Grace? Grance. Grance. Ivani Grance, da República das Arteiras. Ela que tem um projeto muito inovador. Eu conheci há alguns anos já e fico muito feliz por ela ter chegado onde ela chegou. E tenho certeza que vai chegar muito mais longe ainda. Ivani, conta pra gente. Quem é a Ivani? Primeiro é uma criatura inquieta, né? Todo empreendedor, graças a Deus. É bem inquieta, amante da moda, da beleza, da criatividade, amo a costura desde pequena. Eh, Comecei a gostar olhando minha tia fazer roupa para minha prima. Eh, Fui me aproximando disso depois da maternidade, como um hobby, para fazer roupinha para minha filha, aquela coisa, né, de fazer roupinha para boneca. Sim. Eh, Fui trabalhar no setor corporativo, trabalhei ali quase 7, 8 anos. E quando veio o segundo filho, veio aquela coisa, né, que toda mulher passa: "E agora? Como é que eu faço com 2 crianças, né?". Uhum, Então eu abandonei a carreira corporativa e fui para casa, cuidar dos uhum. meus filhos, né, é um outro empreendimento bem importante. E nesse momento meu hobby se transformou minha geração de renda, então eu comecei ali em casa com os meus filhos, fazer concertos e tudo mais, mas sempre pensando na moda, né. Uhum, Um dia eu vou ter uma marca, um dia eu quero estar numa passarela, um dia eu quero estar num monte de costureira, e assim eu fui me alimentando para continuar aprendendo, porque a costura você nunca sabe tudo, né. uhum. E sempre, contando com a experiência das mais velhas da minha comunidade, então muito do que eu aprendi veio dessa interação, dessa, né, colaboratividade ali. E aí com os filhos já um pouco mais velhos, a filha já indo para a faculdade, eu queria ter um diploma, porque ainda não me sentia uma costureira, não tinha curso, não tinha diploma, não tinha nada, só curiosidade, né. Eu fui terminar meu ensino médio, que estava incompleto, para conseguir entrar num curso do Senai, ter um diploma na minha parede, né, costureira industrial. Uhum. Fiz o Enem para, tirar o certificado, né, ou pelo menos eliminar umas matérias, e para minha surpresa, eu tirei 900 de redação, mulher. Graças a Deus. Não me peça explicações, não tem como, eu estava 19 anos fora da escola, né. Não, mas Mas isso é assim, destino. a gente se mantém lendo, né, eu sempre gostei de acompanhar a moda através das revistas, porque eu sou de um tempo que não tinha internet, né, gente, então tinha que ler, Sim, tinha que graças a pesquisar. Deus. E talvez a leitura diária também, né, faz você ter um pouco mais de domínio, né, então Sim. talvez venha daí essa nota, né, que acabou me alavancando e me levando direto para a faculdade. Então, foi uma surpresa, né, fiquei chocadíssima, e deixei a ideia de fazer curso técnico e fui fazer faculdade de ciências sociais, vê se pode. Tudo a ver. Daqui a pouco você entende. Tudo a ver. E dentro da faculdade, naquele período, eu tive que deixar um pouco de costurar e fui ter uma experiência para fora, né, e fui trabalhar dentro de um projeto social como supervisora de geração de renda. Então ali foi minha primeira experiência coletiva, de troca de saberes, ali eu tive a oportunidade de ensinar e de aprender como ensinar, né, e eu gostei. Para quem não sabe, essa costureira, que na realidade é uma empresária, dona de startup, ela tem mestrado. Ela tem mestrado, ela já foi premiada pelo programa Centelha, já participou de outros editais, então assim, para quem não sabe, é uma personalidade. Está sendo citada nos eventos que eu participo como uma personalidade de Mato Grosso do Sul, uma referência, graças a Deus. Graças a Deus a gente tem mulheres fortes, mulheres que superam muita coisa, e a gente vai saber um pouquinho sobre como é que surgiu a República das Arteiras. Como que surgiu esse nome? Bom, o nome, veio de uma inquietação minha, né, pensando na costureira como um agente criativo, eh, no sentido da arte Uhum. e no sentido da arteira, da criança arteira. Porque a gente pega uma roupa que está perdida, a pessoa fala assim: "Ah, estragou". Já teve essa experiência de levar uma Sim, roupa, assim, que você não vejo saída para essa roupa e a costureira dá jeito? Isso sim. é coisa de gente arteira, gente que enxerga a solução onde não aparece, parece que não tem, né. Empresário, né. Isso é muito da criação.
que a Sim, indústria, em certa medida, tirou de algumas costureiras. sim, Mas no ambiente que eu escolhi trabalhar, que eu nunca trabalhei em indústria, sempre trabalhei com a costura sob medida, criativa, a gente tem espaço para a criatividade fluir, né. sim. E aí eu fiquei pensando: "Bom, a gente já estava ali vindo de um projeto de lá da instituição onde eu trabalhava, que era incubadora das arteiras, e eu fiquei pensando: "Bom, não vou mais incubar nada, a gente Uhum, já está saindo para a vida daqui, mas eu quero algo coletivo, algo colaborativo. Eu não quero ser uma pessoa que está aqui no topo mandando quem está aqui embaixo, eu quero pessoas abraçadas, de mão dadas". uhum, E, estando dentro de um contexto de universidade, eu lembrei da república. República de uhum. universitário. O que que é uma república de universitário? É um É um coletivo, coletivo. Todo mundo é responsável pela limpeza, pela organização, pela manutenção, pela comida. por tudo, né. Se um deixa de fazer a sua parte, o outro perece. Sim, Então eu pensei nesse organismo vivo. Por isso, República das Arteiras, um espaço compartilhado onde todas têm espaço de fala, pode contribuir, pode aprender, ensinar, para ter essa troca e esse fortalecimento, né. mas só entendendo, o República das Arteiras é uma empresa ou é uma cooperativa? É uma Ok, empresa, é uma limitada. Hoje é uma limitada. muito bem, gente. Para quem não sabe, limitada tem capital social, cada um tem sua cota, então é um modelo diferente, não é mais uma MEI. Ela é uma É, empresa que você tem que fazer um depósito, pagar isso. contabilidade, recolher imposto de renda, recolher todos os impostos dos seus servidores, trabalhadores, empregados. Então isso é muito importante também, entender um pouco sobre isso. E como é que a costura, ela sai desse papel mais tradicional e ela passa a ter esse design criativo? Como é que você enxerga esse movimento? Eu acho que da necessidade de ressignificar essa profissão, né. Sim, A profissão o ofício da costura é muito antigo. sim, Ele é anterior a tanta coisa, né, é anterior a tanto movimento, ninguém vai para lugar nenhum pelado. é verdade. Gente, até na Essa é lua, ótima. não é? Precisaram de costureiras, Sim, né, para fazer o primeiro fardamento para ir para a lua. é verdade. Então, embora a revolução industrial tenha, tirado um pouco do brilho, do status desse ofício, porque era um ofício de status, né. Sim, era o alfaiate, era quem Não era? costurava A roupa para rei. modelista, não era nem chamada de costureira, era modelista, Sim, né. Quem era modelista numa cidade, ela era celebridade. Então, a gente perdeu um pouco disso com a industrialização, e a gente vê, assim, que tudo bem, a indústria, o fast fashion tá aí querendo vestir todo mundo, e bota elastano em tudo, e bota poliéster em tudo, mas existem muitos corpos, muitas pessoas que não são, alcançadas pela indústria, que a indústria sim. não está preocupada. Ela quer a massa, a maioria. Exato, exato. E tem as pessoas também que têm a sua alteridade e não quer andar igual todo mundo, um par de Sim, vaso, sim, é né. verdade. Então eu preferi olhar para esse público, né. Sim, Existe o público, que as profissionais que gostam de trabalhar com produção em massa, sim, produzindo camiseta, uniforme, em grandes quantidades. sim, Tem tem espaço para todo tem para mundo. todo mundo e está tudo bem, mas eu preferi esse espaço que dá lugar para a criatividade. Sim. E aí conta um pouquinho como é que você se transformou de uma costureira numa startup. Olha, eu às vezes eu fico pensando, eu sempre fui muito viajona, muito de estar, né, numa outra dimensão pensando. Mas nem nas minhas viagens mais louca eu imaginei estar onde eu tô, fazendo o que eu faço hoje. Uhum. Mas, eu acho que realmente eu também não teria outro lugar para estar hoje, né. É de inquietação mesmo, de curiosidade. Mas conta um pouquinho como que você chegou numa startup, numa plataforma Ah, chamada República das Arteiras. Como é que você mapeou isso? Qual dor você sentiu? Quem te encorajou? Conta um pouquinho dessa história. é um ponto de partida para isso, a gente não faz nada sozinho. Sim. Então eu não acordei e descobri a lâmpada e o gênio da lâmpada e saí criando. Eu sempre tive apoio, sempre tive pessoas me apoiando. Então veio a família me apoiando a voltar a estudar, o marido tendo paciência de eu ter um ateliê dentro de casa, que é uma loucura, quem tem sabe, quem tem sabe. Então eu sempre tive suporte de alguém me impulsionando, Uhum. né, vai, acreditando no que eu estava fazendo.
Uhum. E isso é muito importante. Às Sim, vezes, a pessoa acha que precisa de apoio financeiro, mas dinheiro na mão de quem não sabe o que fazer é um perigo. é verdade. Então é melhor apoio, né, é melhor instrução, conhecimento. E eu fui tendo isso. Então, quando eu saí, quando encerrou o projeto social, o coordenador falou: "Olha, tá aí todo esse material para você. Se Uhum, você não conseguir fazer dinheiro aqui dentro, até dezembro, você arruma um salão e você pode levar tudo com você, fica como fiel depositária". uhum, Falei: "Ótimo". 14 máquinas industriais, um monte de insumos, móveis, beleza. Realmente, em 3 meses eu não consegui fazer caixa lá dentro para me manter. uhum, E aí eu me candidatei a uma vaga na incubadora municipal Mário Covas, que foi, assim, fundamental para mim naquele momento, uhum, sabe. Se não tivesse aquele espaço, eu não teria ido para frente. Eu não tinha como, não tinha outro lugar para ir, uhum, né. Então consegui a vaga na incubadora, fui para lá, baixei lá com o caminhão, soltei a mudança lá dentro e fiquei lá por 2 anos. A ideia inicial era um coworking, um coletivo de costureiras, cada uma tinha o seu MEI. Era um coworking, onde era possível qualquer costureira da comunidade que precisasse de equipamento e não tinha, ela podia vir costurar com a gente, trazer seu cliente uhum, e fazer parte daquilo com a gente, né. uhum, Nós ficamos ali atendendo prioritariamente o setor cultural e de modo autoral. Nós uhum. começamos ali com 3 clientes. Quando nós encerramos os 2 anos, lá em 2020, com pandemia, a gente estava com 40 criadores de moda autoral, Muito sendo legal. atendidos por nós, por 3 costureiras, Sim. né. Então foi uma produção, assim, passarelas, portfólios, vendiam pela internet, divulgavam a gente, um falava para o Foi tudo outro. orgânico. Muito orgânico, muito, muito Ou orgânico. seja, o resultado que você gerava impactava a ponto das pessoas te indicarem, e aí isso retroalimentava. Exatamente. E quando vinha as oportunidades da gente expor nosso trabalho, né, foi algo assim bem complexo dentro da estrutura da incubadora, porque o que eles esperavam ali era um chão de fábrica, uma empresa de confecção. Sim. Então as oportunidades de expor era para eu pôr o meu produto, mas a gente não tinha produto. Vocês eram prestadores de serviço, Exato. design de De moda. outras marcas. Então a gente não tinha Sim, produto, a gente tinha clientes e prestação de serviço. O único jeito da gente mostrar o nosso serviço era colocando o nosso cliente em foco. entendi. Você tinha que ser a pessoa que divulgava quem divulgava o Exato. seu trabalho. Então, quando a gente teve a oportunidade de fazer desfile, por exemplo, talento da gente, a gente teve uma amostra lá na incubadora mesmo, chamei alguns clientes: "Ó, vocês topam?". Foi algo lindo, porque um trouxe DJ, o outro trouxe passarela, o outro trouxe decoração, o outro trouxe lanche, trouxe modelo, maquiador. A gente não tirava um centavo do bolso. Sim, Então é um organismo vivo, a moda é um ambiente de trabalho maravilhoso. sim, Porque a gente se ajuda, né. E sim. nisso a gente cresceu e algumas marcas também, Uhum. né. Nesse meio tempo, a gente teve acesso a conhecimento, porque assim, você não sai do lugar fazendo a mesma coisa todo dia. Sim, os resultados não mudam. Tem que buscar conhecimento, olhar para a tendência, o que está acontecendo à sua volta. Não Uhum. dá para ficar só com a cara enfiada na máquina, Sim. né. Então eu fui atrás de fazer gestão. Uhum. Ali na incubadora mesmo, a gente era impulsionado a isso, a fazer fluxo de caixa, a fazer controle, fazer tudo certinho, né, tanto pelo Sebrae quanto pela incubadora na época. E aí, quando eu me aproximei do Sebrae, eu consegui chegar no Living Lab, Uhum. que naquela época estava começando uma primeira aceleração de negócios de impacto, e eu descobri que eu era um negócio de impacto. Sim, porque trabalha com toda a questão das mulheres, né, da inserção no mercado de trabalho. Porque, assim, o nosso objetivo desde o início, é algo que está no meu coração desde sempre, é dar visibilidade para essa profissional. Uhum. É trazer luz para esse ofício e da importância dele na sociedade, Sim, né, de entender que é aquilo, ninguém sai pelado, sim, e a indústria não abraça todo mundo. Em algum momento você exatamente. vai precisar dessa profissional. E na maioria das pessoas com quem eu converso, quando você encontra uma costureira que te entende, que faz o que você quer, você não larga. É verdade, é um vínculo igual cabeleireira, é o É resto da vida. afetivo, é muito afetivo, sabe. Então é uma relação que vai de família, né, porque você chega lá, gostou, você chama um amigo, você chama a tia, você chama a mãe.
É assim que a costureira consegue cliente. E como é que entrou a tecnologia no meio disso? Quando a gente entrou nessa aceleração lá do Living, foi muito engraçado, porque, assim, eu fiz o meu primeiro pitch de 1 minuto quase morrendo. Foi muito difícil, eu Aham. falo demais. Para Uhum. encaixar tudo em 1 minuto, foi Verdade. difícil. Mas eu consegui entrar, a gente fez o acompanhamento por quase 9 meses, e a provocação, eu digo que foi uma provocação, que foi feita na época, né, com a coordenadora do Living, que era a Leandra. Ela falou duro comigo, e a Uhum. Leandra me conheceu lá no projeto social. Uhum. Quando ela me viu de novo lá no Living, ela falou: "Eu quero que você pense na República no modelo digital". Meu Deus, eu mal sabia usar o WhatsApp, que estava começando. Uhum. Recém tinha feito o Instagram, não sabia nem para que lado que ia. Pedi socorro para os universitários, né. Uhum. Aí entrou minha filha. Minha filha já estava trabalhando há um tempo, né, é Uhum. publicitária e já estava entrando na área de design de sites, de aplicativos, começando a mudar, vamos dizer, fazer conversão de carreira para UX Sim. design, UX, experience, uma coisa assim. Aham. E aí ela falou: "Vamos estudar, mãe". Uhum. E veio essa proposta do marketplace de conexão, porque o que a gente queria fazer era encurtar o caminho do cliente até a costureira. Mas no meio desse caminho você identificou outras pessoas. Você identificou fornecedores, A gente vai identificou mapeando, porque aquela experiência na incubadora, com Uhum. chão de fábrica, você tem contato com as pessoas. Uhum. Você ouve um, ouve outro. E aí uma característica que eu já tinha e que a faculdade trouxe, Potencializou? potencializou, foi a curiosidade de perguntar: Uhum. "Como é que você veio aqui?", né. "Da onde você veio? Quem te indicou? Quem te indicou?", né. Uhum. "Por que que você quer fazer assim e não assim? Uhum. Você teve dificuldade? Onde você comprou o tecido? Quem que vendeu isso para você? Uhum. De onde você encontrou essa". Então, Gente, é perfil típico empresário aqui. Para quem não percebeu aqui, inovadora, curiosa, questiona, queria conhecer o cliente. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, fez uma caracterização completa do que é um perfil empresário, empreendedor. tem que ter curiosidade, né, porque assim você conhece o mercado, você sabe para que lado que ele está indo. Sim, E aí eu fui percebendo que muita gente falava assim: "Eu não encontro costureira, tá acabando, parece que não tem mais, é verdade. É a verdade. gente não acha costureira". E eu sabendo onde estavam várias costureiras ali naquela comunidade, eu falei: "Mas não é possível, gente, o que está acontecendo?". Quando a gente foi ver o modelo digital, eu descobri que elas não estão. No Hoje digital. hoje estão, mas Sim, lá em 2020, né, você dava um Google, você não achava costureira, e quando achava, agenda lotadíssima. sim. Então, elas ainda confiavam na plaquinha do portão. Uhum. Aí veio a pandemia. Como é que faz com a placa do portão se você não pode receber ninguém em casa? É verdade. Ninguém saía na rua. Sim. Então, aquele momento foi um momento crucial. A gente desenhou a ideia, fez a ideação do marketplace, como que ia funcionar e tal, e deixamos ali quietinho. Uhum. Durante esse movimento da aceleração, saiu o Centelha, o primeiro Centelha, que na época era R$ 60.000. Sim. E eu fui lá com a ajuda também de outros participantes dali, daquela aceleração. É o que eu digo, nunca você consegue sozinho. Não adianta você bater no peito e falar assim: "Eu cheguei onde eu tô porque eu sou muito guerreira". Não, eu Uhum. tive muita ajuda. Sim. Até hoje tenho muito apoio e eu não, me privo de apoiar também, Uhum. É porque uma é troca. é uma rede, gente, é uma rede. Você não vai para Sim. lugar nenhum sozinho. E ali nesse contexto todo, a gente ficou de suplente, nós não passamos. Uhum. Quando chegou o finalzinho de 2019, que saiu o resultado, para o pessoal assinar o termo, começar a receber no comecinho já de 2020, né, poxa, Não entrei. não entrei, a incubação já estava chegando ao fim, já estava batendo os últimos 4 meses, comecei a fazer planejamento de pedir um Pronamp, eu Uhum. ia solicitar terreno da prefeitura para fazer o nosso chão de fábrica, a nossa ideia era manter o chão de fábrica, Uhum. porque o Centelha não deu. Uhum. Aí fevereiro deu o quê? Pandemia. Lockdown, pandemia, eu falei: "Pronto, Acabou. acabou. O sonho foi bom enquanto durou, voltar para casa". Uhum.
O projeto social que me cedeu todo o equipamento e tal, precisou deles de volta para vender e Uhum, continuar mantendo o projeto lá funcionando. uhum. Eu coloquei tudo dentro do caminhão e devolvi. E voltei para casa com o que era meu, uma máquina de costura doméstica debaixo do braço. Vou fazer um contraponto. As pessoas ouvem muito falar de resiliência, mas poucas pessoas viveram a resiliência. É, Eu acho que quando a gente chega num momento, vou chamar de fundo de poço. tranquilamente, concordo. Vou chamar de fundo de poço. Quando a gente chega num momento de fundo de poço que você olha e fala assim, pra baixo não vai mais. A gente olha, a gente ri, pra baixo não vai mais. Você tem que olhar pra cima e falar assim: a prosperidade e a bênção vem de Deus, vem de cima. Então olha pra cima porque vai vir alguma coisa. E acho que você hoje caracterizou totalmente o que é ser empresário, o que é ser empreendedor. E a resiliência é um ponto fundamental. É um momento que você olha, olha para os lados e fala assim: acabou. Mas aí o que te levanta é a missão, É. é a visão e são os valores. Por que você voltou? Por que você continuou? A gente é que assim, as coisas não têm um fim, Sim, né. De repente acaba uma fase, sim. né. Eu voltei para casa, a gente com quase 40 clientes, ficou 3 Uhum, que segurou na nossa mão e falou: "Ó, a gente vai mudar o nosso modelo, ao invés de fazer roupa de sair, a gente vai fazer roupa para home office, uhum. vamos fazer pijama, vamos fazer camisetinha, roupa conf". Perceberam a mudança de mercado e se Exato. adaptaram novamente. E contavam com a gente para isso. Uma das meninas não pôde continuar, Uhum, né, ela morava em apartamento, como que ela ia pôr máquina na casa dela? sim. Aí quem continuou comigo foi a Fátima, que é a mais experiente da turma. Vamos falar um pouquinho então do perfil de mulher que procura a costura. É, eu me lembro, eu conheci a Ivani nessa época. Nessa época eu trabalhava nas incubadoras. Eu tive a honra de conhecer e ver essa estilingada da vida dela, graças a Deus. Que lá atrás era diferente, era muito mais difícil. E, e eu me lembro, assim, que as meninas eram uma senhora É, e uma mãe com um menininho. é, Então, o perfil eram senhoras que buscavam uma renda extra. E quando você vira mãe, que você precisa do seu tempo ali para poder cuidar da criança e ter uma renda extra também. exatamente, exatamente. E a gente muitas vezes ia, nós 3 Uhum, junto com o menino, uhum, um pacotinho de bolacha na mochila para o Sebrae. A gente saía às 6 horas da tarde da incubadora, ia para o Sebrae, para as capacitações, voltava 10 horas da noite para casa. Para no outro dia cedinho, a Priscila deixar ele na escola, a gente ir para a incubadora, ele saía da escola, buscava, a gente levava marmita, almoçava de marmita uhum. e ficava lá. Então, assim, É o processo. é um Qual o processo. preço que foi pago para se chegar hoje? Para quem vê essa mulher toda estilizada, toda bonita, não era. Eram outros tempos. Eu também não era assim, não. Não se iluda, não. Eram outros tempos. Sofrida. Graças a Deus, a vida, o trabalho devolve. Devolve. Acho que essa é a grande chamada, assim. Eu acho que cada uma persistiu dentro da própria crença, mas o trabalho devolve. Devolve. E aí eu voltei com a Fátima, que era minha vizinha, é minha vizinha de portão até hoje, Uhum, né. E ela sempre teve o salãozinho, a salinha dela de costura na casa dela. Ela foi trabalhar com a gente na incubadora, mas uhum, ela manteve também a clientela dela lá. Ela nunca uhum. parou. Uma Sim. mulher nordestina, com mais de 54 anos de experiência na costura, Uhum, semi-analfabeta, tem terceira série, que maneja o WhatsApp maravilhosamente bem. uhum. Tá trabalhando até hoje. Sim. E aí quando a gente voltou, e ainda viu que tinha cliente que queria a gente, né, ela falou: "Vamos fazer assim, você fica aí na sua casa, eu fico na minha. Você corta e traz pra cá e a gente costura junto", porque ela tinha as máquinas, ela Uhum, não desfez das máquinas dela. uhum, E estava rolando o polo de máscara. uhum, Esse polo de máscara, antes de eu sair, eu ajudei montar, deixar tudo equipado, treinar as costureiras. Cheguei a trabalhar 2 meses lá, mas uhum. não consegui me manter no Sim. programa, precisei sair. A Fátima continuou. Uhum. E o que é mais interessante, foi a primeira vez que ela teve carteira assinada na vida. Nossa. Ela tinha a carteira de trabalho dela original intacta, desde de jovem.
Entendi. Foi a primeira vez que assinou a carteira dela, Uhum, né, pelo programa do Polo de Máscara. uhum, E ela fez um planejamento, uma pessoa semi-analfabeta. uhum. Fez o planejamento, ela falou: "Olha, eu vou seguir atendendo meus clientes e o dinheiro dos meus clientes vai ser a minha despesa de casa, e o dinheiro do polo de máscara, eu vou comprar meu maquinário novo, eu quero tudo moderno". Nossa, pra quem não sabe, uma máquina de costura é caro, tá? Muito. Então, assim, porque cada máquina é um tipo de costura. Eu levei Exato, muito tempo para entender, eh, que uma faz a costura lateral, a outra faz a costura. exato. Então, assim, passadeira, é Galoneiro, overlock, interlock, é inglês, é reta, inglês. doméstica, traveteira, caseadeira e por aí vai, né, Gente, dependendo uma do que faz. máquina, R$ 20.000, É, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma é. profissão que, pelo investimento que você faz, ela tinha que dar muito mais retorno. Ela tinha que dar e passa por um processo de autovalorização, Também. né. Eh, e aí a Fátima conseguiu em 1 ano e meio aí de trabalho no polo de máscara, foi quase 2 anos, né, por conta da idade dela, na época era 60 mais, todas as 60 mais foram trabalhar em home office. Uhum. Então ela recebia todo dia uma caixa com 1.500 máscara e ela tinha que produzir, mil e até o horário quinhentas. do almoço, mil e Aham. quinhentas máscaras, e assim ela fez. Uhum. Ela tinha um planejamento, Uhum. ela levantava às 5, às 6 ela sentava na máquina, às 11 ela levantava, fazia almoço pra e cuidar da netinha ainda, da neném que estava com ela, né, Uhum. bebezinha lá. E ela entregava meio-dia, 13h, o pessoal passava para buscar todas as máscaras prontas. Uhum. Pagou a primeira máquina, comprou a segunda, comprou a terceira, eu comprei a minha. Uhum. E a gente ainda atendendo os nossos clientes. Eu cortava em casa, atendia em casa com o cachorrinho no pé, com vento, tudo na varanda, Uhum. morrendo de vergonha, Uhum. com máscara. Sim, Mas a gente viu que dava para continuar ali, né. sim. E aí ela falou: "Olha, de fome a gente não passa, porque Uhum. todo mundo precisa de roupa. É verdade. Sempre estão precisando de um conserto, alguma coisa. A gente segue daí, vamos junto". Uhum. Então eu digo, não dá, ninguém faz nada sozinho. E você tem um tema que você quis trazer à tona também, que a costureira é um agente de transformação da moda. É, é um agente de transformação em vários aspectos. Hoje a gente está falando, a gente está vendo que a moda, é boa, é tal e tal, mas ela tem contribuído muito negativamente. Para a autoimagem das pessoas. Não é só isso, a questão da natureza, a gente não tem mais onde colocar lixo. Uhum. E o fast fashion, ele traz essa proposta de consumo rápido, consumo exacerbado. E isso acabou, foi uma das questões, né, que colocou a costureira nesse lugar de desvalor, o fast fashion. Uhum. Porque você compra uma blusinha por R$ 20, Uhum. Que daqui a pouco tá descosturada. você não lava 3 vezes para ela não desmontar, É verdade. né. E aí, hoje se fala muito em reaproveitamento, em reusar, em ressignificar e pá-pá-pá, né, vamos reciclar. Mas se você pegar o tecido para destruir e fazer outro tecido, você continua, usando o recurso da natureza para Uhum. isso. Uhum. Mas quando você pega uma peça de roupa e transforma ela em outra coisa, que é o upcycling, que Uhum. está muito se falando agora e tudo mais, o upcycling, ele é antigo, gente. Nada mais é do que ressignificar, né? As nossas avós faziam o quê com as calças dos adultos? Fazia calça para criança. É verdade. As vozinhas não jogavam, você não, eu cresci, eu não via roupa jogada em lugar nenhum, Uhum. porque tudo virava outra coisa. Sim, nem que fosse o pano de chão. Exatamente, era promovido a pano de limpeza, mas não se jogava roupa fora. Hoje você vê roupa jogada na beira da calçada. É verdade. E a gente não via isso, por quê? Porque não era barato, Uhum. não era fácil, não era acessível. Então, uma roupa, ela era usada no máximo e quando ela não servia em ninguém, ela era cortada e refeita, Uhum. né. E já era uma reaproveitamento e hoje vem com um nome chique, só isso, e com design, Sim, e com status. sim. E é aí onde entra a costureira como agente de transformação, Uhum. porque não tem como produzir tantas peças, ressignificar tantas peças sem essa mão de obra. E sem um conceito também, né. Eu acho que entender eu lembro bem
que quando a gente foi fazer o plano de negócio de vocês, eu tinha sugerido fazer roupa para grávida. E então, assim, também entender quem é que procura, porque quem vai procurar a costureira é a pessoa que não vai encontrar a roupa dela na loja, né? Então, Às vezes até encontra, né, por exemplo, as pessoas que são adeptas da Shein. sim, sim, é A verdade. gente tem fã-clube dessa marca. Uhum, E eu já vi muita discussão do dano que essa marca faz no mundo. uhum, Por um lado, ela é ruim, mas ela trouxe inclusão para corpos que não se viam nas vitrines, sim, né. E por outro lado, ela também contribui com as costureiras, porque a roupa vem do jeito que vem. uhum, Quando você pega, ela tem alguma coisa para fazer. é verdade, Você vai para onde com ela? Você é vai para verdade, costureira. é verdade, E a costureira que reforma ganha mais do que a costureira que fez lá atrás. é verdade, é verdade. Então ela é um agente de transformação, mas talvez ela não esteja se vendo nesse lugar tão importante. Sim, Como ela transforma a vida de uma pessoa que se olha no espelho e não se enxerga, vai comprar uma roupa, chega na loja e fala assim: "Ai, essa roupa não me serve porque eu sou feia aqui, porque eu tenho aqui, porque não sei o quê, não sei o quê". É o seu corpo que tem defeito, não é a roupa, uhum, quando a gente sabe que não é assim. porque a modelagem prova isso. Aí você chega na costureira, ela fala: "Não, vamos fazer uma pence aqui? Uhum, Vamos ajustar esse ombro aqui? Vamos levantar a barra? Vamos pôr essa cintura no lugar?". De repente você descobre que você tem cintura, você harmoniza seu corpo, você uhum, encontra a sua identidade, porque a roupa é a extensão da sua identidade, e a costureira te ajuda nisso. é verdade. E como que a gente pode entender os desafios e valorizar essa costureira? Eu acho que parte muito da própria costureira. Eu cheguei nessa conclusão, não é uma conclusão que está fechada, Uhum, né, mas nesses anos aí de trabalho, com esse propósito de dar visibilidade, de empoderar e tal, a gente fica com aquele desejo, aquela coisa romântica. uhum, "Ai, todo mundo vai querer, uhum, eu vou abraçar todo mundo vai vir comigo". uhum, E aí eu descobri que nem todo mundo queria. uhum, Foi, assim, um choque de realidade, uhum. quando eu ouvi de costureiras dizendo assim: "Não, ah, tá ruim, mas tá bom". Eu acho que isso é uma questão, assim, que hoje eu estudo muito sobre mentalidade, principalmente para ampliar a minha. A gente estuda para ampliar a nossa, né. E e quando você vai mudando, você deve ter sentido isso também. Conforme você muda, as pessoas te separam. E durante um tempo isso dói. Durante um tempo você se sente excluída, mas Rejeitada mas até. você não está separada por acaso. Você está separada. Eu sigo uma psicanalista que fala muito sobre o balde de caranguejos. Por que que no balde de caranguejos, o caranguejo não sai do balde, num balde de 3 litros? Porque quando um está subindo, o outro vem e puxa ele para baixo. Então a separação, ela é um processo bíblico. Deus separa os escolhidos, né, então dói, dói. Hoje estava conversando com uma pessoa que está pensando em começar uma rede social, ele falou assim: "Não, mas eu não quero ser vítima de inveja, de pessoas falando mal de mim". Isso é inevitável, isso é Não tem como. inevitável, né. Então e para se blindar só existe um meio. Hoje eu só conheço um meio: fortalecer a mim mesma. É a questão da identidade. A gente ouve muita gente falar sobre identidade, sobre missão, visão, valores, mas a identidade é: quem sou eu? Eh, eu mereço estar onde eu estou, porque eu olho para mim lá atrás. Olha a trajetória. Eu mereço. Eu paguei todo o preço. Você pagou todo o preço. Eu também paguei. Eu fiquei doente. Eu tinha aquela mentalidade de que eu precisava me matar de trabalhar. E olha como que essa declaração é pesada, porque eu comecei a adoecer. E a trajetória, ela tem um preço. O processo, ele é longo. Você me disse que você começou em 2017. Tá para fazer 10 anos. Ao longo desses 10 anos, quando foi que foi o momento da virada? Nossa, não faz muito tempo não, faz pouco. Quando eu descobri que, eh, não dá para eu levar todo mundo comigo, Uhum, eu só consigo levar comigo quem quer ir.
Porque quando eu estava querendo puxar todo mundo, estava muito pesado, muito exaustivo. Uhum. É decepcionante, porque você olha para a sua performance e você fala: "Eu tô fazendo coisa errada, eu tô fazendo coisa errada". Sou eu que não motivo. Sou eu que não Ninguém motiva ninguém. sou eu que não tô fazendo, eu não achei ainda a Não tô palavra inspirando. mágica, ou eu ainda não acertei, né. Eu achava que eu precisava, eh, ser ser amada por todas, ou sei lá, que todos olhassem para mim e dissessem assim: "Ai, eu quero ficar com você, eu quero caminhar com você, eu quero vencer com você". Mas cada um tem a sua mente. Tem pessoas que estão lá no fundo do quintal, ganhando pouco, desconfortável, e não quer sair daquilo ali. Ou quer sair, mas não Não quer tá pagar o tão preço. disposta, né. Uhum. E a gente assim, só que você não chega nessas, conclusões, ah, do nada, Leva um né. tempo. São durante esse período todo, eu venho passando por várias capacitações. Então eu passei por aceleração de inovativa, Feira Preta. Feira Preta foi maravilhoso, porque me trouxe a possibilidade de ter acompanhamento psicológico para fazer autoconhecimento, para me Uhum, entender, né. uhum. Você Muito, mudou o seu cabelo, você tudo. alisava. Não vê? Tudo, Isso, tudo. sim, é identidade. Exato, Sou você eu vai me resgatando. E autoafirmando. outra, você vai se resgatando quem você é Sim, na jornada. E a sim, maturidade traz isso também. é verdade, Quando você percebe que você não tem que ser amado por todo mundo. Ninguém é, é nem verdade, Jesus é. é verdade, Então quem sou eu na fila do pão, é né? verdade. E aí eu entendi que, para eu sair da onde eu estava para onde eu tô agora, eu ainda não tô no lugar que eu quero. Eu sei que tem muito a caminhar ainda. Sou eu que sou responsável pelo meu movimento. Uhum, Eu tenho 2 escolhas: ficar reclamando, porque tenho do que reclamar, uhum, ou levantar e fazer alguma coisa. Então a gente vê isso em todo empreendedor, não é só na costureira. uhum, Todo ser humano, aliás. uhum. Tem aquele que ele só quer estar ali: "Ó dia, ó céus, ó azar, ó dificuldade. Se eu tivesse dinheiro, se alguém me ajudasse, se não sei o quê, e não sei o quê". Aí a ajuda vem, é a história do cara na ilha, né. Uhum. "Me salva de helicóptero", e vem navio, vem lancha, vem "Não, eu quero helicóptero", Não, Deus vai vir me salvar, é o próprio Deus que vem me salvar. né. E aí vem o socorro de tanto lado, e você fica querendo filtrar as coisas, Sim. porque o socorro nem sempre vem com conforto. Uhum, Nem sempre vem, sem troca, e nem uhum. sempre vem de graça. Alguma Sim. coisa você tem que depositar ali, O acesso, ele você tem que pagar por ele. né, mesmo que não pague em dinheiro. Tem a contrapartida na prestação de serviço. É tempo, é serviço, é horas de sono a menos. Sim. Hoje eu consigo dormir um pouco mais. Eu só Uhum, não durmo mais porque a cabeça não deixa, né, a uhum, ansiedade não deixa você desligar. Mas hoje, se eu quiser dormir 8 horas, eu posso, uhum, mas já teve tempo de eu dormir 4 horas, uhum. né. Então, são escolhas que a gente faz. E se eu quero melhorar o meu preço, se eu quero ter bons clientes, se eu quero organizar meu espaço de trabalho, que jeito que eu corro atrás? Pegar empréstimo? Uhum. Vender as coisas de casa para botar dinheiro ali sem nem saber o que eu vou fazer com aquilo? Não. Primeiro de tudo é buscar conhecimento. Sim. E eu comecei numa época que a gente tinha o Sebrae. Meu primeiro MEI foi em 2007. Uhum, 2007, eu nem sabia que existia. Foi um outro empreendedor da minha comunidade que me incentivou, uhum. né, e veio de uma outra necessidade. Chegou um cliente no meu portão falando: "Olha, eu posso te indicar na empresa onde eu trabalho, mas você tem que ter nota fiscal". Entendi. Eu fui atrás desse empreendedor com loja lá no meu bairro. Falei: "Vem cá, você pode fazer essa nota fiscal para mim?". Uhum. Ele falou: "Não". "Não, porque eu tenho uma contabilidade, eu tenho que fazer tudo certinho, eu não posso dar entrada de uma coisa e não dar saída". Esse é um cara experiente. Ele sabia que ele Total. ia se ferrar. Eterna gratidão a ele. Alguns não são as viradas de chave E da aí vida. foi onde ele falou: "Olha, você faz o MEI". Eu: Que é isso?". Uhum, Ele: "Vai lá no Sebrae e procura saber pra você fazer seu MEI, você vai ter um CNPJ, você vai recolher o seu INSS". Falou tudo que ele sabia. E eu uhum, fui. uhum, Naquela época, a internet ainda era tudo muito rudimentar, uhum. você só sabia onde estava o endereço.
Sim. E fui baixar lá no Sebrae, fiz o meu MEI. Atendi essa empresa, emiti nota fiscal, atendi outras empresas depois disso, né. Uhum. Só dei baixa quando eu entrei lá na instituição, para poder receber os direitos trabalhistas depois, eu tive que dar baixa nesse MEI, Uhum. e aí abriu outro que é o da República, 2 MEIs na minha vida. O da Uhum. República se tornou uma ME, eu migrei, né, Sim. por isso que ele é tão antigo. Graças a Deus. E possibilita muita coisa. A gente está caminhando para o final. E qual que é o futuro da moda sustentável? Eu vejo um futuro brilhante, eu vejo um mercado muito grande se abrindo, está Uhum. aberto já inclusive, já tem gente precisando dessa mão de obra que entenda, né, o que esse público quer pagar. A moda sustentável, ela olha para o profissional com um pouco mais de respeito, Uhum. né. A gente está ainda nesse momento de transformação, mas hoje é mais fácil de encontrar pessoas dentro desse segmento que consome moda circular, que consome de forma um pouco mais responsável, que tem mais consciência Uhum. e respeito por quem faz. Uhum. Né, tem o movimento Fashion Revolution, que eu participo desde 2013, que traz essa proposta de valorizar quem faz nossas roupas, e foi inspirada nesse movimento que eu olhei para a minha profissão e falei: "Não, não basta eu Uhum. preciso levar esse conhecimento para as outras". E Uhum. aquelas que estão buscando, estão caminhando, estão chegando longe, mais longe do que eu, e eu fico felicíssima. Eu Uhum. fico assim, encantada, né, em ver as nossas parceiras alcançando altos espaços, recebendo menção honrosa na Câmara. Teve uma que foi para a COP30, Legal. trabalhando com economia circular, produzindo materiais, peças lindíssimas com, banner, com malote, e ela passou pelas incubadoras também, que é a Ah, eu Luluops. sei. Eu sei quem é. Ela é parceira da República desde o do das a primeira turma que entrou no site. Eu tenho uma bolsa de malote. E dura a vida, né? Dura a vida. Porque é uma confecção mais atenciosa, que olha para a qualidade, pra durabilidade, É né, verdade. não é aquela coisa de qualquer jeito. Explica pra gente, assim, um pouquinho como é que funciona a República das Arteiras. Quem for costureira e quiser também tá ali disponível na plataforma, no e-commerce, como é que ela pode ou quem está procurando realmente uma costureira, ou procurando todos os insumos, porque uma das coisas legais da República é isso, que ela mapeou toda a cadeia de valor. Então ali tem fornecedor de linha, de manutenção de máquina de costura, tem pessoas que prestam serviço de costura, tem pessoas que vendem máquina de costura, toda a cadeia de valor ali dentro. Então, quem faz parte dessa cadeia, como é que te procura? Hoje o nosso site ele está funcionando mais como uma vitrine virtual. Uhum, Ali, cada costureira que entra e se cadastra, uhum, automaticamente ela já recebe um card que vai para o site. uhum, Não é intuitivo, ela não consegue alterar sozinha, ela precisa uhum. solicitar que a gente faça as alterações, porque é caro, Ok. são quase R$ 2.000 por mês de despesa com aquele site. Ele Uhum. é nosso, né, não é um site desses que faz gratuito, não é, Sim. é com desenvolvedor, tudo certinho. Uhum, E ali ela tem aquele card estático. O uhum, consumidor faz o login com o e-mail e acessa o WhatsApp e vai falar diretamente com ela. uhum. Então a primeira coisa que eu quis é gerar essa ponte direta. E como é que funciona a sua monetização no meio de tudo disso? E aí que está o grande, vamos dizer assim, a grande sacada para Hum, manter isso. uhum, Nós não monetizamos com essa conexão. uhum. É a assinatura. Nesse momento, não. Hum, Por quê? Não adianta a gente colocar a assinatura se ela não entender o valor que tem para ela.
Entendi. E a gente precisa ter uma quantidade muito boa de costureiras ali na base, para a Uhum, gente poder propor alguma parceria, algum uhum. clube de vantagens ou o plano de assinatura. A gente precisa entender o que que é importante para ela, para a gente oferecer numa assinatura. E a gente Entendi. está justamente nesse momento, nesse estudo, Ok. né? O Tecnova nos trouxe o recurso para a gente estar fazendo esse estudo Uhum. de mapear qual é o verdadeiro interesse e as necessidades da costureira para a gente oferecer num plano de assinatura, Sim. né. E antes da gente oferecer isso, a gente precisa entender a capacidade de letramento digital que ela tem. Como que eu Uhum. vou oferecer uma ferramenta que ela não sabe mexer? Sim, que vai depender de um filho, de um Exato, e não dá, a gente está propondo autonomia, sim, protagonismo, eu não sim, posso amarrar, né. entendi. Só que ali no site é a vitrine, por trás Uhum. do site tem a comunidade, e aí que está o nosso xodó. A Que nossa é um co grupo de WhatsApp. É um grupo, né, é uma Uhum, comunidade aliás, deixou de ser um grupo, agora é uma comunidade no WhatsApp, uhum. com grupos por temas. Quem se Hum. interessa em gestão financeira, educação financeira, entra no grupo do financeiro. Quem quer saber mais de marketing, entra no marketing. Quem quer saber de mexer no WhatsApp, entra no grupo, Uhum. que é É um feito grupo para costureiras, então? é só para costureiras, ali não tem outros agentes desse setor, é só Uhum, costureiras. Pode ter costureiro também, a gente não tem essa coisa de gênero ali. É uhum. do ofício, Ok. é do ofício. Uhum, E ali elas demandam para a gente as suas dúvidas, as uhum, suas necessidades. Então hoje a gente está passando por uma transição nesse uhum, modelo de relação com elas, uhum, porque a gente entendeu que não basta eu levar o cliente até ela. uhum, Isso é fácil de fazer. uhum. Agora, o que que adianta eu encher um ateliê de clientes, Que ela não tem uma organização na ela não produção. consegue se organizar, ela não consegue fazer entrega, ela não está com uma precificação adequada. Esse para mim é o ponto central. Entendi. Eu prefiro mandar 2 clientes que vai gerar um bom dinheiro para ela trabalhar as 8 horas diárias e no fim do dia tá de boa, Uhum. do que eu mandar lá 15 clientes para fazer ela ficar 14 horas na máquina. Sim, Não compensa. entendi. Né, então, a ideia é que ela consiga se organizar a ponto dela viver da costura E não e sobreviver. não sobreviver, Entendi. né. Hoje a gente tem dentro da comunidade costureiras que chegam a trabalhar 16 horas diárias. Uhum. E a lógica é tão cruel que, assim, se eu precisar ganhar mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais. Sim. Quando na verdade ela precisa mapear os custos dela e entender quanto custa para ela fazer esse serviço. Uhum. Aí volta e meia tem uma ou outra lá na comunidade assim: "Ai, quanto que vocês acham que eu poderia cobrar por esse serviço? Eu peguei esse serviço, mas não sei quanto eu cobro". Como que pega serviço Uhum. sem dar o preço para o cliente? Uhum. Gente, só para a gente poder entender aqui, porque essa é uma problemática comum. É. Então, assim, o primeiro ponto é saber quanto custa a tua hora de trabalho e quanto tempo você vai levar para realizar aquela atividade. E aí, basicamente, a conta é essa. Você vai dividir a quantidade do valor da sua hora pelo tempo que você vai gastar para produzir aquilo, tá? Mas por que que isso é tão complexo? Vamos falar a verdade aqui. É porque algumas pessoas valem R$ 400 a hora, outras pessoas valem R$ 10.000 a hora e outras pessoas valem R$ 20 a hora. E aí você determina quanto é que você quer ganhar. Então isso é uma coisa assim que a gente fez também lá na incubação. Se você quer ter um salário, por exemplo, de R$ 3.000, você tem que saber que se você vai trabalhar 8 horas por dia, você tem 40 horas semanais. Então, quanto divide lá? Cada semana, 40 horas semanais, 160 horas no mês, R$ 3.000 dividido por 160 vai dar o teu custo de hora trabalhada. Aí, dentro da sua hora trabalhada, não dá para você trabalhar sem uma margem. Então, assim, geralmente a gente indica de 20 a 30% de margem. Mas tem gente que trabalha com menos. Você pode trabalhar de 5 a 30%, dependendo do serviço. Aplica lá aquele 5% em cima da sua hora. Esse é o teu preço final na prestação de serviço. Isso se Por tratando cima. de você prestar só o serviço. Eu sou um freela e eu vou lá no ambiente do meu cliente, Isso. agora tem o custo de produção. Sim, tem linha, Tem a manutenção da máquina, energia máquina, tem elétrica. aluguel, tem internet, tem
todo o custo da produção. Tem o custo Sim, fixo e tem o custo variável, é verdade. que você vai juntar com a sua hora, que você vai juntar com esse percentual. Se você Isso. tem maquininha, vai ter que estar o juro da maquininha lá. Se você É, tem marketplace, você vai pôr o juro do marketplace lá. é verdade. Gente, é muita coisa e assusta de verdade, assusta. Sim, sim, Se você for sozinho buscar isso na internet, assusta. Eu sei que sim. sim, Mas tem Sebrae, gente, tem Rede Mulher Empreendedora, tem Consulado sim, da Mulher, tem. tem tantas instituições empenhadas em ajudar empreendedoras, não só da costura, de todo Aliança Empreendedora. Muita gente empenhada em melhorar as condições de trabalho para as empreendedoras de todo e qualquer segmento. E E eu, enquanto República das Arteiras, eu digo eu, né, porque acaba sendo uma coisa só, né, sim, eu quero a mesma coisa. sim, Eu não vou inventar a roda. Eu não vou inventar a roda, eu só estou trazendo o que estão fazendo por aí no Brasil para cá, sim, com as forças que eu tenho. A República das Arteiras não é uma empresa com grande faturamento. E daí, como é que eu pago essa conta se eu tenho despesa do site todo mês, uhum, né? E não posso deixar de pagar. sim, E outras despesas mais, né? Porque 2.000 é só do site. sim, A gente criou um outro serviço uhum, que é a capacitação, treinamento, desenvolvimento de projetos para instituições que desenvolvem projetos de geração de renda. uhum, Então, hoje, a gente atua como facilitador. Por exemplo, a gente, por 2 anos, atendeu o SESC, legal, fazendo os cursos de upcycling. Então, tanto curso físico mesmo, técnico, como uhum, teórico de empreendedorismo, né? uhum, Principalmente empreendedorismo periférico e feminino. uhum, Então a empresa nos contrata por um período para uhum, rodar o projeto deles e a gente vai lá e faz a capacitação com a metodologia deles. uhum, Hoje a gente está com a Rede Asta, uhum, né, fazendo capacitação, começamos agora essa semana, a uhum, capacitação para empreendedoras do Norte e do Nordeste. Olha onde legal, que a gente está, né? legal, Então é daí que vem o faturamento para, né, manter tudo, dar sustentabilidade. sim, Além disso, tem as captações de recurso que a gente vai atrás. sim, Porque se tem apoio, por se eu que me não eu? encaixo, por que eu não posso tentar? "Ai, mas eu tentei tantas vezes, não deu certo". Uma hora dá, uma hora você Sim, aprende a escrever, você vai pegando experiência, você aprende a escrever, pede ajuda. Então sim. é assim que a gente faz, a gente busca o recurso onde ele está disponível. E a gente também tem que parar de falar assim: "Ah, mas tem a instituição, tal", mas também existe serviço privado. Então você pode contratar uma Exato. pessoa, não falo só porque eu também presto esse serviço, mas é que às vezes a gente está tão focado assim, eh, que alguém vai vir nos salvar, que a gente esquece de buscar a salvação que a gente quer. Então porque às vezes o serviço ele tem que ser um pouco mais, eh, não estou criticando, mas geralmente é um serviço que atenda a maioria também. Então, às vezes, o teu é um pouquinho mais direcionado, de repente compensa contratar uma pessoa que vai direcionar a energia só para aquele nicho, né. Então, é importante também saber assim, eh, você tem que começar de um ponto e depois você vai buscando outros, né. E você não pode estar estático, Uhum. engessado. E uma coisa que eu aprendi nesses anos todos, passando de aceleração em aceleração, é que a nossa paixão, a minha paixão, é no problema. E qual é o problema? É ele que O gera a oportunidade. protagonismo, o crescimento, o empoderamento da costureira. Uhum. A gente quer que as costureiras que querem crescer, cresçam. E o Entendi. pouco que a gente tem para contribuir, a gente está aqui disponibilizando, é tudo gratuito. A Legal. gente faz isso de forma gratuita, Entendi. né. Então, deixa pra gente um recado final e os seus contatos. Onde é que acha essa comunidade? Onde é que acha o e-commerce? Como é que faz para te contactar, fazer acontecer? Não é difícil, que agora você me falou que eu estou mais conhecido que arroz de festa, Isso adoro. aí. República das Arteiras, jogou lá no Google, você vai achar o nosso site, vai achar nosso Instagram, nosso Facebook, WhatsApp. Então é coisa facinho de encontrar. A gente está incubado hoje na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Uhum, A gente tem o acompanhamento deles, tem o suporte. Temos também incubação dentro do Living Lab, dentro do Sebrae. Porque assim, tá dando apoio, eu tô querendo. E eu lógico, vou. tem que aproveitar. E todos esses suportes que a gente tem também nos ajuda a olhar para o mercado, não se Estagnar. apegue às soluções que você criou.
Uhum. né. A gente começou querendo dar visibilidade, hoje eu sei que visibilidade não basta, precisa dar educação, Sim, precisa de conhecimento, então a gente está disponibilizando isso também. Mas a gente também precisa ganhar dinheiro, sim. então vamos ganhar dinheiro. E a gente já está desenvolvendo mais um serviço, né, que não vou dar spoiler muito grande, mas a gente já está entrando numa área que tem um potencial de crescimento muito bom Uhum. e que vai envolver as costureiras da nossa base. Então, aquelas que se engajarem, que estão engajadas, que estão aí participando, nos apoiando, porque é uma via de mão dupla, a gente se ajuda, né? Sim, Estão ali participando, falando da gente. Essas, os outros, quem chega primeiro bebe água limpa, né? é verdade. Então, ninguém faz nada sozinho. Então, se é para crescer, vamos crescer junto, um pouco para cada um, todo mundo chega longe. É verdade. Mensagem final? É, e seja disposta a continuar a nadar. Continua a nadar. Tem dia que dá vontade de desistir, todo dia dá. Uhum. Às vezes, dá várias vezes num dia só. Mas eu digo assim, eu já cheguei muito longe para desistir. Então voltar para a praia não é uma opção. Eu prefiro continuar para chegar na praia do outro lado, que eu não sei nem onde que é, né. Então se eu conseguir, enquanto República ou enquanto Ivani, inspirar, incentivar meia dúzia de pessoas, eh, então a minha existência na Terra já vai ter sentido, eu vou estar feliz. Porque não é, eu não quero dinheiro para ir para Disney, eu não quero dinheiro para viajar o mundo e experimentar as coisas mais belas da Terra. Acho tudo muito lindo, mas o meu propósito de vida é ser frutífera, né, é ser frutífera. Então, é possível, gente, há 10 anos atrás, eu estava no fundo de casa, costurando numa varanda, passando de raiva, passando raiva com poeira, com dia de chuva, passando vergonha na frente de cliente que chegava em casa, tinha cachorro, criança, poeira, folha voando, as maquininhas velhas, que eu comprava tudo máquina usada, né. Eu continuo tendo meu ateliê, eu continuo costurando na minha casa, que hoje eu costuro para mim, faço meus projetinhos, né, quando dá, mas hoje a República está em vários ateliês, mais de 150 costureiras em Campo Grande, mais de 30 pelo Brasil. A gente tem costureira do Amapá, do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Pelo menos uma em cada ponto a gente tem. Uhum. E a ideia é expandir esse valor, esse desejo de ser protagonista. Tenha coragem, sai um pouquinho da máquina, vai perder um pouquinho de dinheiro, mas vai ganhar experiência para ganhar um dinheiro melhor e Uhum. atrair clientes qualificados. Quando eu converso com as meninas sobre, a gestão financeira, esse fim está meio longo, né. Não, fica em Quando paz. eu converso com elas, quando eu falo com elas sobre se organizar, eu sei que dá trabalho, porque eu tive esse trabalho, eu tenho esse trabalho até hoje. Mas a gente tem como diminuir esse trabalho se juntando, né, Uhum. e buscando melhorar nossos processos. E a partir disso você qualifica um cliente melhor e o dinheiro que entra é um dinheiro melhor. É. Não tem como você ter bons clientes se você não transmite profissionalismo para ele, né. Uma costureira, um cliente me falou assim que foi na costureira, e quando ele perguntou o preço do serviço, ela falou assim: "Não sei, quanto você acha que Que vale. que vale?". Eu fiquei em choque. Então, se a própria profissional não se dá conta do valor que ela tem, Uhum. o que que eu posso fazer, Sibeli? É verdade. É Ninguém vai verdade. poder fazer nada por ela, nem Sebrae, nem lugar nenhum, nem ninguém, nem a família. Então é ela que precisa olhar para o espelho e entender que o dinheiro dela alimenta o açougue, a cabeleireira, a manicure, o botequinho lá da esquina, a padaria. O dinheiro dela circula na comunidade. E dinheiro é energia, não pode ficar parado. Não pode, o dinheiro dela enriquece a comunidade dela. Ela traz tranquilidade e paz para as pessoas que têm um corpo diferente que a indústria não trata. Uhum. Ela é valiosíssima, ninguém anda pelado. Então, eu preciso que a costureira se enxergue nesse lugar de importância e de Uhum. valor, Sim. porque as oportunidades estão aí, esperando elas ocuparem.
Muito bem. A gente encerra esse episódio. Se você gostou, deixa um like, curte, compartilha, encaminha para os amigos. O episódio completo está no YouTube. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.